Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma live da Igreja Rema Apostólica. Essa live é uma escola de discípulos onde nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos entrar no capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero pedir uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que vão participar juntamente comigo desta live. Abençoa todos os meus irmãos, todos os meus amigos, todos aqueles que vão participar dessa live, até as pessoas que eu não conheço pessoalmente, que eu quero pedir uma bênção para todos. Obrigado por esta noite, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Pessoal, o capítulo 9 de Eclesiastes, ele tem como tema sabedoria para viver e morrer. Eu vou repetir, todo o capítulo 9, que vai do versículo 1 até o 18, tem como tema sabedoria para viver e morrer. Amém? Até para morrer você precisa de sabedoria, porque você precisa estar preparado para a morte. Ainda que seja difícil, né? Estar preparado para a morte. Mas na companhia do nosso Deus, na presença dele, nós podemos receber sabedoria e se preparar para a morte. Vamos lá, vamos entrar na introdução. Tem muita coisa boa aqui, só na introdução tem muita coisa boa. Salomão encerrou o capítulo anterior meditando sobre os limites do entendimento humano acerca das obras de Deus no mundo. Amém? Quando você lê Eclesiastes 8, versículo 17, amém? É isso que foi citado. Salomão encerrou o capítulo anterior meditando sobre os limites do entendimento humano acerca das obras de Deus no mundo. Amém? Vai do versículo 17 ao versículo 19. Tá certo? Boa noite, Zana! Paz do Cristo forte e poderoso. Na sequência, abre um novo capítulo de seu livro, meditando sobre os limites da existência humana. Quais são os limites da existência humana? É o que Salomão vai começar a estudar a partir de agora, né? Salomão é um homem obstinado para compreender o significado da vida. Afinal de contas, ele é um filósofo, né? Salomão é um grande estudante da vida. E ele procura tentar descobrir essa questão de vida e morte aí, de toda qualquer maneira. Ao lançar-se nessa investigação meticulosa e exaustiva, fica simplesmente fica completamente aturdido com os mistérios indecifráveis da vida e com a realidade inevitável da morte. Quer dizer, ele procura por todos os meios tentar entender os mistérios da vida, chega à conclusão que é muito difícil você entendê-los, né? Porque são mistérios indecifráveis, muitos deles, tá? E ao chegar no final, ele encontra a morte, aquilo que é inevitável. A morte é algo inevitável. Como encontrar na sabedoria motivos para celebrar a vida e preparar-se para a morte? É um grande contraste, né? De um lado você vai celebrar a vida e de outro você vai encontrar-se com a morte. Boa noite, Adélcio. Boa noite, Ana.
meus irmãozinhos queridos aí, junto com Zana. Zana é outro meu irmãozinho querido. Graças a Deus, estamos juntos aí, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui eu destaquei bem, ó. Como encontrar na sabedoria motivos para celebrar a vida e preparar-se para a morte? Como é que eu vou celebrar a vida, desfrutar da vida, amém, fazer o melhor para viver essa vida, se eu lá na frente vou me encontrar com a morte? Né? Então, são coisas que rodeiam a cabeça de Salomão e ele procura entender. John McAllister, que é um teólogo, ele diz assim, que o homem precisa lembrar-se de que morrerá, ao mesmo tempo que precisa lembrar-se de viver. Amém? Ele precisa se lembrar que ele vai morrer, mas ele não pode esquecer de que ele está vivendo. Né? Então ele precisa tentar e procurar viver o hoje, que é a vida, é o viver a vida, desfrutar dela, mas procurar saber e se preparar, porque lá no final ele vai se encontrar com a morte. Continuando a lição do McAllister. Nesta vida dura, curta e incerta, vida dura, curta e incerta, em que a morte aguarda a todos. A vida ela é curta para todo mundo. O que é 100 anos para quem vai viver eternamente? Não é nada. Amém? Uma vida sem fim para 100 anos não é nada. Então, sei lá se você vai viver 100 anos, mas estou chutando aí. Quem consegue viver 100 anos, mesmo assim a vida é curta, não é nada. Né? Outra coisa, a vida é incerta. Ela não caminha pelo caminho certo, correto. Muitas das vezes ela tem seus desvios. Muitas das vezes nós encontramos com problemas, dificuldades. Não é tudo direitinho, bonitinho, como nós gostaríamos. Né? Então ela é dura, curta e incerta. Amém? Quer dizer, além de curta, ela é dura e incerta. Quer dizer, você vai passar por sofrimento, lutas, batalhas, guerras, quer dizer, ela é dura. E ao mesmo tempo ela é incerta, porque você não sabe quando a morte vai chegar, você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Então a vida é incerta também. Né? Continuando, em que a morte aguarda a todos. Devemos desfrutar bem da vida que Deus nos dá. Então no dia que chama-se hoje, né? E você pode até fazer aí um planejamento a curto prazo de vida, e você pode estabelecer alguns objetivos, propósitos, para desfrutar melhor da vida. Né? Promover aí um passeio, promover uma viagem, promover, sei lá, ir na praia, sei lá, fazer alguma coisa assim interessante que faça você desfrutar da vida. Né? Devemos desfrutar bem da vida que Deus nos dá. Então, toda a vida que você tem, que Deus te deu, amém? Procure desfrutar bem dela. Né? Procure desfrutar bem dela. Se houver algum jovem aí me escutando, porque geralmente a turma que me segue aqui é um pessoal mais da antiguidade, é o pessoal mais da linha já dos 40 para cima, né? Mas se tiver algum jovem aí me ouvindo, entre desfrutar da vida, cuida do seu corpo. Amém? Olha lá o que está comendo, olha lá o que está bebendo. Cuidado com o que você coloca para dentro do corpo, porque quando chegar lá na frente, esse corpinho que você tem bonitinho, ele vai te cobrar, viu? Pode ter certeza disso. Então saiba desfrutar da vida com saúde, né? Essa que é a verdade. Ainda que não encontremos todas as respostas às nossas perguntas, devemos aprender a servir a Deus, mesmo quando não temos estas respostas. Bem, no decorrer da vida, se eu não tenho resposta para muita coisa, eu não vou desistir de Deus por causa disso. Eu vou me manter firme, forte, servindo ao Senhor, tá? E esperando que Ele me revele as minhas questões da vida naturalmente. E se Ele não me revelar,
louvado seja o nome do Senhor. Continua adorando, louvando e servindo a Ele. Amém? Vamos lá. A seguir, destacaremos algumas preciosas lições do texto em apreço. Aleluia. Então, nós acabamos aqui a parte introdutória do capítulo 9, né? Lembrando que nós estamos no capítulo 9. Então, agora nós vamos para o primeiro tópico. A morte é inevitável. Nossa, como Salomão gosta de falar de morte, né? Mas ele está tentando descobrir aí o que é o melhor da vida. Mas não posso esquecer que no final eu vou morrer. É isso que ele está dizendo, né? Esse período do tempo que você nasceu até a tua morte, Salomão está tentando, sabe, descobrir como é que ele pode desfrutar melhor da vida, que ele tem esse período aqui de vida. Porque ele sabe que no final vem a morte. E com a morte não tem gracinha, não tem brincadeirinha. Amém? Quando a morte decide te levar, acabou e você vai embora. Tá? É o que Salomão está tentando fazer a gente entender. Tá certo? Então vamos lá. A morte é inevitável. Vamos ler o capítulo 9, porque nós vamos estudar o primeiro tópico, a morte é inevitável, do versículo 1 ao 3. Do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. Quer dizer, foi um esforço da parte dele procurar entender todos os acontecimentos da vida, né? E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem. Quer dizer, as pessoas que estão alinhadas com Deus, Deus tem o controle da vida delas, né? E até o amor e o ódio delas. Quer dizer, Deus conhece, amém? O amor e o ódio que os seus filhos passam, né? Mais ou menos essa ideia. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Quer dizer, quem é que sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Daqui a 1 hora? Ninguém sabe. Amém? Vem um infarte aí, quando você menos espera, ele lá vai você correndo para o hospital. Tá entendendo? Porque ninguém sabe o que pode acontecer. Também pode não acontecer nada. Não é verdade? Pode não acontecer nada. Pode vir uma dor de cabeça forte na tua vida aí. Amém? Mas também pode vir algo muito que vai trazer para você muita alegria e muita felicidade. Então a gente não sabe nada dos acontecimentos futuros. Amém? Tá? Mas isso não faz diferença na nossa caminhada. Por quê? Porque a gente não vive de futuro, a gente vive de presente, né? A gente não pode viver nem de passado, nem de futuro. A gente tem que viver de presente. Então a gente tem que tocar no presente, nós temos que tocar a vida. Amém? Dando um passo de cada vez, o que vai acontecendo, nós vamos fazendo parte da história presente. Essa que é a diferença. Versículo 2. Pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos. Quer dizer, chove ou faça sol, vai acontecer na vida do honesto e do desonesto. Quer dizer, daquele que serve e daquele que não serve. Tá? Os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. Amém? Então, tanto com uma como com a outra pessoa, honesto, bom ou ruim, tá? Os que adoram a Deus, que não adoram, tá certo? Olha, muita coisa acontece igual, amém? Fica doente, não fica, tem vida saudável, não tem, viaja, não viaja, tá entendendo? Tá? Então o bom e o mal convivem com as mesmas coisas, tá? Então não é porque eu sou bom que eu vou ter regalias maiores e melhores nessa vida aqui. Não adianta que você não vai ter. Amém? A sua vida vai ser igual aos maus. Não tem jeito não. É o que Salomão descobriu. A mesma coisa acontece com todos. E isso é o pior de tudo. O que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente elas morrem. Amém? Tá? Então,
Existem as pessoas que caminham de uma maneira reta, disciplinar, né? Uma coisa boa, bacana, legal. Mas do outro lado tem os que caminham de uma maneira errada, ruim, com malignidade, tá? E a morte chega para ambos, tanto para um como para outro. Agora, o que nos importa de verdade é o pós-morte. É isso que nos importa, tá? Porque o pós-morte é o que vai fazer toda a diferença. O bom, aquele que serve a Deus, amém? Vai no encontro com Deus. E o que não serve a Deus, amém? Já vai passar pelo juízo e já vai ser enviado, tá certo? Por um caminho não muito agradável, tá bom? Então tá aí o versículo 1, 2 e 3. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Você chegou. Todos os irmãos. Então tá aí, pessoal, a introdução do capítulo 1. Eclesiastes 8, né, pastor? Ainda, né? Eclesiastes 9. Já tá no 9. Todo 9. Vamos lá. A morte é inevitável, é o primeiro tópico. Aqui nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4 pontos, se não me falha a memória. Eu já dividi aqui. Nós vamos encontrar 4 pontos. Aqui, 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Então vamos tentar aí. Vamos tentar fazer o 1 e o 2, né? São 20 e 17. Vamos tentar fazer o 1 e o 2. Vamos lá. Primeiro ponto. Salomão ensina-nos 4 verdades solenes no texto inteiro. Então a primeira verdade, que é o primeiro ponto, diz assim. É a parte A do versículo 1. Parte A do versículo 1. Na linguagem de hoje, diz assim: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. Amém? Nossa vida está nas mãos de Deus. E aqui diz. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem. E até o amor e o ódio delas. Até o amor e o ódio delas. Amém? Então tá aí, na vida, nossa vida está nas mãos de Deus. E está mesmo. E é nisso que você tem que acreditar. Que a tua vida está na mão de Deus. Vamos lá. Vamos ler aqui o comentário bíblico. Salomão é um filósofo em busca de entendimento. Incansavelmente aplica-se à investigação até chegar à conclusão que nossa vida, não importa quão piedosa seja, vou repetir que eu atropelei aqui a pontuação. Incansavelmente aplica-se à investigação até chegar à conclusão que nossa vida, não importa quão piedosa seja a nossa conduta, ou quão grandes sejam as nossas obras, a nossa vida está rigorosamente nas mãos de Deus. Amém? Aleluia. Então, se você, na verdade, isso aqui é colocado para quem serve a Deus, para quem anda alinhado com a sua palavra e vive em obediência. As nossas vidas estão rigorosamente na mão de Deus. Então não importa, né, o tamanho da nossa vida moral diante de Deus, né, de como nós vivemos, a nossa piedade, a nossa conduta ou as nossas obras, o tamanho dela seja, tá? É importante saber que Salomão chegou a essa conclusão, que a nossa vida está rigorosamente nas mãos de Deus. E é isso que você tem que ter certeza, que a tua vida está na mão de Deus. Então, se você está caminhando nessa vida aqui, tá? E se deparando com coisas boas e ruins, tá? Continue em frente, não pare. Por que eu não posso parar? Para ficar reclamando e murmurando? Não, não vou parar não. Vou continuar. Por quê? Porque a minha vida está rigorosamente na mão de Deus. É isso que eu compreendo e assim que eu entendo, assim como Salomão entendeu. Tá bom? Vamos continuar. Não somos capitão do nosso próprio destino. Então,
O nosso destino, querido, tá? Não está na nossa mão se realmente nós confiamos nele, se nós temos colocado nossa vida diante dele. Então, nosso destino é ele que vai nos dar. Tá? Agora, tudo depende das nossas decisões. Tá certo? Se nós tomarmos decisões alinhadas com a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai nos encaminhar, amém, para as coisas boas. Vai nos destinar para as coisas boas. Agora, se nós se alinhamos com a nossa cabeça e andamos segundo o mundo, o que nós podemos esperar de Deus? Que estamos na mão dele? Não. Porque se eu ando na carne, se eu ando segundo a minha cabeça, né, eu não tomo direção buscando a vontade de Deus, que é a sua palavra. Então eu estou desalinhado, então eu vou sofrer consequências no meu destino. Tá? Vamos lá. Não somos capitão do nosso próprio destino, tampouco timoneiros da nossa própria vida. Você sabe que o timão é aquilo que você tem para você dirigir o barco, né? Aquilo ali é o timão, né? O timão não é o Corinthians aqui não, o timão. Então quem dirige, quem pega no timão é o timoneiro. O timoneiro é aquele que dirige o barco, aquele que controla o barco, tá? Então ele está falando aqui que nem o timoneiro, tá? Amém? E nem se nós fôssemos timoneiro, nós não teríamos controle sobre nossa vida, tá? Não temos mais controle sobre a nossa jornada do que um capitão tem sobre as ondas e as tempestades em alto mar. Isso quer dizer o quê? Que ainda que você passe por dificuldade e problemas, que são as altas ondas para um capitão marítimo, né? Que passa com o seu barquinho em altas ondas, tá? Ou se não, em tempestades no alto mar, e muitas das vezes o capitão não sabe nem como fazer, né? Então, ele vai sofrer os danos se ele achar que está no controle. Tá? O importante é entregar o controle do timão, amém, na mão de Deus. Se Deus está no controle do timão, então você não tem que se preocupar quando passar pelas lutas, as provações. Tá certo? Boa noite, Cristina Passos, a irmã do meu amigão Henrique. Um abraço para o Marcos, Cristina. Um abraço para os meus irmãozinhos aí. Tá certo? Que Deus abençoe. Deus abençoe o Lucas, sua noiva e assim por diante. Uma bênção, né? A Cristina te dando boa noite, pastor. Boa noite, na paz, Cris. Que Deus abençoe. Tamo junto aí, Cristina. Vamos lá. Tanto nossa vida quanto nossas obras estão nas mãos de Deus. E é exatamente isso que nós temos que se sentir seguro. Amém? Nós somos como um barquinho no alto mar. Às vezes o mar vai estar, o mar de brigadeiro que chama, né? Olha, liso, amém? Tudo aquilo que o timoneiro gostaria de encontrar. Um capitão de mar e guerra gostaria de encontrar, né? Ele está lá com o seu barco e aquela brisa suave, o mar calmo, tá? Mas nem sempre é assim. Às vezes ele vai encontrar, amém, lá no mar, muito vento e muita tempestade. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida não é diferente. A gente vai enfrentar luta, a gente vai enfrentar maremoto, vai enfrentar tempestade, vai enfrentar muita coisa. Agora a gente tem que estar seguro do quê? Na nossa capacidade? Não. Amém? Seguro na presença de Deus. Que Deus está no controle da nossa vida ali. Amém? Ainda que venha essa tempestade, ainda que venha esse maremoto aí, ainda que venha esses ventos fortes contra você, você tem que estar seguro. Certo? Do quê? De que Deus está com você. Amém. Deus está na tua vida. Amém? Que você vai sair dessas tempestades, desse maremoto, sem nenhum arranhão. Amém? Tá? Então, que nós continuemos firmado nesse princípio. Estamos na mão de Deus. Amém. E isso que nos importa. Tá? Continuando. Tanto nossa vida quanto nossas obras
estão nas mãos de Deus. Amém? Então vai meu abraço também para a irmã Fátima. Irmã Fátima Ângela do Casqueiro, né? Que Deus abençoe aí a irmã Fátima, a sua família, tá certo? Que Jesus guarde todos vocês. Vamos lá. Tanto nossa vida quanto nossas obras estão nas mãos de Deus. Tudo que envolve a nossa vida. Inclusive as nossas obras, os nossos serviços, amém? Tá? Os nossos feitos. Tá? Tudo isso está na mão de Deus. Concordo com Philip Heiker, diz aqui o comentarista, quando escreve: todos estão nas mãos de Deus. A pergunta é, se a mão de Deus é por nós, ou se ela é contra nós. Amém? A mão de Deus é por nós ou é contra nós? Depende da posição que você está. Você está alinhado com a palavra? Você está alinhado com a sua palavra? Está alinhado com o Espírito Santo? Amém? Está sujeito a Deus? Amém? Você é uma pessoa que ora? Você é uma pessoa que lê a Bíblia? Você é uma pessoa que frequenta cultos? Amém? Então você não tem o que temer. Você está na presença de Deus, meu irmão. Tá certo? Então ele é teu aliado, ele é teu amigo, ele é teu parceiro. Então a mão de Deus não vai ser contra nós. Só se nós fizermos alguma coisa errada. Só se nós pecarmos, e um pecado contínuo, né? Não é um tropecinho, é um pecado contínuo. Aí você vai colocar Deus contra você. Tá certo? A nova pergunta, o Philip Hack faz aqui. A pergunta é, se a mão de Deus é por nós ou contra nós? Mais uma pergunta. Ele é nosso amigo ou nosso inimigo? Bem, o que é Deus para você? Querido, é aquilo que eu falei. Se tu está alinhado com a palavra, se você anda na presença de Deus, amém? Deus vai agir como teu amigo. Agora, se você vive no pecado contínuo, você pode ter certeza que você vai chamar Deus, amém? Como Deus vai ser teu inimigo. Tá? O autor aos Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? Então essa questão aqui, esse versículo aqui, amém? Tá? É horrível cair na mão do Deus vivo se você andar desalinhado com ele. Se você andar torto, se você andar de qualquer maneira, se você andar no pecado contínuo, tá entendendo? Aí é horrível. Cair na mão do Deus vivo, amém? Vivendo em pecado, vivendo de uma forma mundana, vivendo desalinhado com a palavra, aí é horrível, tá certo? Mas aquele que vive correto, aquele que vive certo, aquele que vive alinhado, aquele que vive em santificação, amém? Não tem o que temer cair na mão do Deus vivo. Amém? Cair na mão de Deus vivo é o mesmo, aleluia, quando um pai pega o filho no seu colo, tá certo? Como uma mãe coloca o filho no seu colo para amamentar. Amém? Então quem anda certo, quem anda correto, quem anda alinhado com a palavra, não deve temer em cair na mão de Deus. Tem que ficar grato, né? Porque está na mão dele. É exatamente, tem que andar. Agradecer pelo cuidado. Tem que andar agradecido. Agora, amém? Se tiver torto, se prepara. Aí, meu amigo, se prepara porque o negócio vai ficar feio pro teu lado. Deus pega de jeito. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Então o primeiro ponto foi esse. Nossa vida está nas mãos de Deus. Essa é a primeira verdade, amém, que esse texto aqui do versículo 1 do capítulo 9 expressa para nós. A parte B do versículo 9, do capítulo 9, versículo 1, a parte B diz assim, na linguagem antiga: e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tá? Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro. Amém? Essa é a verdade, né? Nós não administramos o futuro.
Então quem fica aí sonhando com um futuro melhor, amém? Não digo para você, não quero desanimar você do teu futuro, tá? Mas trabalhe, prepare ele, tá certo? Mas viver é agora, tá? Vivo hoje, o amanhã Deus proverá. Vivo hoje, né, O pastor? amanhã Deus proverá. Eu aprendi assim, eu vivo hoje, o amanhã Deus proverá. O amanhã pertence a Deus, Como né? diz a Bíblia, né? Vamos viver um dia após um. Porque nós não temos a administração do futuro, pessoal. Nós não temos a administração do futuro. Quem consegue administrar o futuro? Ninguém. Futuro pode chegar para você amanhã. Amanhã já é futuro. Daqui a 5 minutos já é futuro. Daqui a meia hora já é futuro. Tá? Você pode até projetar uma viagem a curto prazo, médio prazo, sei lá. Pode projetar uma viagem. Amém? Tu só não sabe se vai conseguir chegar lá. Tá? Projetar viagem, você pode projetar. Pode comprar passagem, amém? Pode comprar roupa para se preparar para a viagem. Você pode fazer tudo em relação à viagem que você quer ir. Tá? Agora, você só não consegue garantir que você vai conseguir viajar. Você pode ser até uma pessoa de fé, né? E ficar ali com a cabeça, eu vou conseguir, eu vou viajar, eu vou conseguir, eu vou viajar. Amém? Tá? E aí você vive uma fé intelectual. Tá certo? Por quê? Porque o destino não está no intelecto humano. O destino está na mão de Deus. O futuro está na mão de Deus. Se Deus não quiser para você essa viagem, você não faz. Amém? Pode comprar a passagem, pode comprar roupa, pode fazer a mala. Se Deus disser que você não vai viajar, você não vai viajar. Amém? Tá? Então você não tem controle sobre o futuro. Tá? A vida não é um mar de rosas. Não vivemos numa estufa, blindados da intempéries do tempo ou da maldade dos homens. Não tem como, amém, dizer que nós vamos escapar disso. Não pisamos tapetes aviludados, mas marchamos em estradas crivadas de espinhos. Amém? Mas marchamos em estradas crivadas de espinhos. Sempre aparecem os problemas no nosso caminho. Não tem jeito não. Nós estamos num mundo infestado, amém? Tá? Infestado pelo pensamento do diabo. Tá? E o diabo colocou armadilha em tudo quanto é lugar. Tá certo? Colocou armadilha em tudo quanto é lugar. Então você vai andando na tua vida e você vai desativando as armadilhas que o inimigo põe. Tá certo? Nós não temos uma vida fácil. Crente de verdade, eu vou lhe dizer uma coisa, isso eu aprendi cedo. Crente de verdade não tem uma vida fácil. Então, comece a prestar atenção na tua vida se você começar a viver facilidade. Se você começar a viver facilidade, amém? Tá? Isso é um sinal de que você está se afastando de Deus. Tá? Então, se você tem vivido facilidade, Satanás está facilitando a tua vida porque ele está vendo que com as facilidades você vai se afastando de Deus. Tá? Então você vai orando menos, você vai lendo a Bíblia menos, vai tendo menos períodos de devoção com Deus, né? Momentos diários na presença dele. Você começa a diminuir o ritmo dos cultos, você começa a viver segundo tua cabeça. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai encontrar facilidades. Por quê? Porque são armadilhas que o diabo põe na tua vida, tá? Que torna a tua vida mais fácil, tá certo? E ele vai tendo o controle da tua vida. Você não está debaixo do controle de Deus. Você está debaixo do controle do diabo. Por quê? Porque você com o tempo foi perdendo força espiritual. E se você não tem força espiritual, você não terá Deus como controlando a tua vida. Porque Deus controla a tua vida, amém? Pela medida da presença do Espírito Santo em você. Tá certo? Então, se você é uma pessoa relaxada, anda de qualquer maneira, não está nem aí, amém? Mas é crente, mas é evangélico, amém? Tá? Isso não quer dizer nada, tá? O inimigo vai facilitar a vida para você. Então você vai ter poucos problemas. Por quê? Porque você está agradando o diabo. Quem agrada o diabo, ele facilita.
Agora começa a buscar a Deus. Começa a manter a tua vida de oração firme. Tua vida devocional, que envolve a palavra e a oração. Começa a ser firme nos cultos. Começa a realmente demonstrar firmeza no teu comportamento e vivendo em santificação. Ah, meu amigo, você vai começar a encontrar espinho no teu caminho. Amém? Agora, com uma diferença. Deus estará com você. Essa é a certeza. Tá? Não pisamos tapetes aveludados, mas marchamos em estradas crivadas de espinho. Foi o que eu acabei de falar. Né? Não vivemos num jardim engrinaldado de flores, mas em frente, ou seja, mas num deserto inóspito, quer dizer, um deserto que não tem nada, não tem nenhuma plantação. Bem, Pai do Senhor Afrânio, marido da minha cunhada, Zilda. Deus te abençoe, Afrânio, a paz do Senhor. Bem, pastor Renato está aqui mandando um abraço para Zilda e a paz do Senhor para você. Deus te abençoe. Quer mandar aí, pastor? Já mandou já. Então tá abraço da Zilda e a paz do Senhor. Para o Afrânio, né? Então tá bom. Que Deus abençoe. Então tá aí, ó. Não navegamos por mares calmos. Nós enfrentamos ondas revoltas e ventos procelosos. Quer dizer, a ventaria é terrível. O nosso mar não é mar de brigadeiro, não. Amém? Aleluia. Nós estamos sempre enfrentando uma batalha. Nós estamos sempre enfrentando uma luta. É o que Salomão foi descobrindo, né? Aleluia. E ele pensou que o futuro estava na mão dele. Aí quando chegou ao final, ele percebeu, amém, que ele se encontrou com a morte. Aí ele viu que não estava nada na mão dele. Com toda a sabedoria que Deus deu para ele, amém, ele não sabia se livrar da morte. Foi isso que ele aprendeu, né? Então tá aí. Então ele aprendeu também que ele vivia problemas e dificuldades, né? Não sabemos o que a vida nos reserva. Então, em relação ao futuro, a gente não sabe o que a vida está nos reservando, o que ela tem para nós. Amém? Mas no dia que chama-se hoje, vamos vivendo com a ajuda de Deus. Vamos se sujeitar ao Espírito Santo. Amém? Vamos vivendo uma devoção diante do Senhor, trazendo sua presença para o nosso lado. Tá certo? A vida que nós temos vivido hoje, tá? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tá? Mas nós estamos na presença de Deus. E sabemos que Deus tem o melhor para nós. Então Ele vai nos encaminhar. Ele vai nos ajudar a tomar as melhores decisões na hora que tivermos que tomar. Tá bom? Não enxergamos na curva. A curva é terrível. Tá? A curva. Tu já andou por uma estrada? Às vezes você está andando ali numa estrada, aí de repente vem a curva. E na curva tem um caminhão quebrado. Meu irmão, minha irmã, olha, você tem que se desviar daquele caminhão. Você não está vendo o caminhão, você não consegue trabalhar a meio visual, sabe, com uma distância, não. Às vezes é em cima da hora. O caminhão quebrou bem na hora que você virou a curva. Olha o problema aí, olha o problema aí. Você vai ter que frear, ou você vai ter que fazer um controle no caminhão rápido. Olha, amado, é um negócio assim difícil. Então, a verdade é que nós não enxergamos a curva. Nós não sabemos se na curva tem um caminhão quebrado e que quebrou nesse momento, nesse exato momento que você está começando a fazer a curva. Olha o problema aí, olha o problema. Tá? Não vemos no escuro. Amém? Nós não vemos no escuro, mas nós temos a luz da vida do nosso lado. Amém? Não administramos o futuro. Não sabemos o que está à nossa frente. Amém? Se está vindo o amor ou se está vindo o ódio. A gente não sabe. A gente não sabe se está vindo algo preparado por Deus ou algo preparado por Satanás. Amém? Tá? Lá no futuro, querido, nós vamos se encontrar com coisas que a gente não gostaria de se encontrar. Mas nós vamos se encontrar. E nós temos que estar pronto. Amém? Tá? Nós não conseguimos administrar o futuro. Mas nós andamos com o dono do futuro. E o dono do futuro, amém, vai nos trazer, amém, aquilo que nós precisamos, tá? Que envolve o nosso futuro. Então, se você for fazer uma viagem aí a longo prazo, diga assim, amém, se Deus permitir,
se Deus quiser, amém? Se Deus disser que sim, eu vou fazer tal viagem, tá? Toda a programação que envolve futuro, tá? Você vai se alinhando com Deus e vai dizendo, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo, né? Então, vou renovar minha carta em dezembro, amém? Mas eu vou estar vivo até dezembro? Eu vou estar bem até dezembro? Eu vou conseguir ir até o poupa-tempo para renovar minha carta? Amém? Mas, se Deus quiser, eu vou renovar minha carta. Amém? Se Deus disser que sim, ninguém me segura. Eu vou renovar minha carta. Tá? Então é algo que está no futuro, é algo que eu tenho que fazer, é algo que faz parte da minha necessidade. Amém? E eu conto com a ajuda de Deus, se Ele quiser. Tá bom? Então tá aí. Eu vou parar desse segundo ponto, nós vamos entrar no terceiro ponto a semana que vem. Tá? Então a gente faz o terceiro e o quarto ponto e, se for o caso, a gente lê aí um pouco mais no outro tópico. Né? Apesar que é meio grandinho aqui, mas vamos lá. Então, nesse primeiro tópico, a morte é inevitável. Nós estamos estudando o versículo 1 e o versículo 3. Tá certo? Na verdade, nós estudamos o versículo 1, a parte A e a parte B. Nós não saímos do versículo 1, desse primeiro ponto. Tá bom? Mas nós vamos entrar a semana que vem, tá certo? No terceiro ponto. Vamos orar. Aproveitar que a pastora Renata está aqui. Pastor Renato, tem muitos irmãos aqui, muitos que querem oração, muitos precisando suprir a necessidade de oração. Eu queria que você orasse a favor deles. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais uma live, Pai querido, por mais ensinamento da Tua Palavra. Queremos te louvar pela vida de cada irmão que participou. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos guardando, nos conduzindo, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa Adelso, Pai, dá uma boa recuperação. Deus querido, toca, Senhor Jesus. Pai amado, que ele possa ter saúde, Senhor. Deus amado, tu sabes, tu conheces o coração do teu filho. Tu sabes o que ele tem passado, Senhor. Que o Senhor venha cicatrizar logo, Pai querido. Ou que o Senhor venha abençoar, Pai amado, também a vida da Ana. Abençoa a vida de cada irmão que participou da live. Abençoa, Senhor Jesus, os irmãos, Senhor. A Cristina Passos, Pai amado, a irmã Ângela, Deus querido, todos os irmãos que estão participando, Pai querido. Guarda a vida de cada um, Senhor. Continua conosco. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade, Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Lembrando os irmãos que domingo é Santa Ceia do Senhor. Tanto aqui em Santos como em Cubatão. Tá certo? Que Deus abençoe vocês aí de uma maneira toda especial. E amanhã, quinta-feira, estamos aqui em Santos, hein, pessoal? Não falte. Estamos juntos aí. Quinta-feira, se Deus quiser. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. 1, 2, 3. Vitória. 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 Vitória com glória. Triunfo. Amém. Tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem. Se Deus permitir.